Novo Testamento, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, tema de hoje: o mundo vai acabar? Será que o mundo vai acabar mesmo? É uma pergunta. O que é que você acha? Será que o mundo vai acabar, vai explodir, vai deixar de existir o planeta? Então hoje nós vamos meditar e vamos estudar a poderosa palavra do Senhor. E vamos começar aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do versículo 6. Espírito Santo, fala conosco, Espírito Santo. Senhor, faz a tua obra, a tua vontade. Que o homem decresça e que o Senhor cresça. Ensina-nos, Pai. O Senhor é o maior pregador. Não existe pregadores que arrebentam. Existe o Espírito Santo, essa pessoa linda e maravilhosa que convence do pecado, justiça e juízo. Não são palavras eloquentes que convencem. Não são estudos montados e bem organizados que convencem do pecado, justiça e juízo. É só o Senhor, é só o teu trabalho. É só o Senhor quem pode convencer cada um de nós, Pai, do pecado, justiça e juízo. Então, dai-nos a tua graça, santifica-nos, cobre-nos no sangue de Jesus Cristo, porque queremos mais de ti. Queremos ouvir a tua voz. Não queremos ouvir tese humana, sabedoria humana, terreno natural, mas a tua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém. Olha, hoje nós vamos navegar um pouquinho. Eu vou acelerar aqui e vamos começar em 2 Tessalonicenses 1, no versículo 6. Novo Testamento. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. Então, eu vou resumir aqui, porque o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está dizendo que no final dos tempos vai se multiplicar o número de inimigos de Deus. O espírito do anticristo já está trabalhando há muito tempo, cauterizando as mentes, convencendo as pessoas de que Deus não existe, e se existe, Deus é fraco, ou usando até religiões com o ditado que todos os caminhos levam a Deus, e por aí vai. Mas sempre negando o sacrifício de Jesus, a cruz de Cristo. Igreja, muito cuidado com ensinamentos que elevam a alma humana, que exaltam o humanismo, exaltam o poder da mente, do intelecto, do universo, e tiram Jesus da jogada, tiram o Espírito Santo da jogada. Então esse espírito, por mais que sejam pregadores, por mais seja este ou aquele famoso, ou seja alguém muito eloquente, mas tirou Jesus da jogada, então saiba que essa pessoa, mesmo usando a Bíblia, versículos soltos, o espírito que está usando essa pessoa é o espírito do anticristo. Essa pessoa não é o anticristo, mas o espírito anticristão está usando ela. Então, o Espírito de Deus sempre aponta para Deus Pai e para Jesus Cristo, morto e ressuscitado, o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Amém. O Deus vivo sempre vai operar milagres através do Espírito Santo. Foi através do Espírito Santo que ele fecundou Jesus no ventre de Maria. Foi através do poder do Espírito Santo que ele disse: haja luz e houve luz. E a palavra, que é Jesus, saiu da boca de Deus, e o Espírito Santo fez então o milagre da criação acontecer.
Tudo que Deus faz, Deus Pai, Filho e Espírito Santo são juntos. Então o Espírito Santo glorifica Jesus, exalta Jesus. Ele não exalta a si mesmo. Ele não exalta a natureza, o universo, o cosmos. E Jesus disse: olha, eu não me exalto, há quem me exalte. Se alguém blasfemar contra o Pai ou o Filho, a gente perdoa. Agora, falar mal, blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão para sempre. Veja, o Espírito Santo aponta para Jesus, Jesus aponta para o Espírito Santo, Jesus aponta para o Deus Pai, Deus Pai aponta para o Filho. É Ele quem vocês devem ouvir. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Mas você já percebeu que hoje pregações ou palestras tiram Jesus da jogada e exaltam a força da mente, a meditação, o cosmos. Pode, você, eu. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina a exaltar a Jesus Cristo, amém? A depender de Jesus Cristo, a andar no poder do Espírito Santo. Então, aqui diz que Deus vai retribuir com tribulação os inimigos da cruz de Cristo. Versículo 7: e dá alívio a vocês que estão sendo atribulados. Quer dizer, quando a porta da graça se fechar, o último gentil ouvir a palavra de Deus, Deus enviou Jesus para os judeus. Os judeus rejeitaram Jesus, e o evangelho passou a ser pregado a toda criatura, a todas as nações. Então as nações estão ouvindo a palavra de Deus por causa da rejeição dos judeus. A rejeição dos judeus foi uma bênção para nós, porque todos que aceitam a Jesus se tornam dependentes de Deus e filhos de Abraão. Amém? Amém. Sim, descendentes de Abraão e filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Então vamos lá. Ele dá alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando, repare, isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu, com os seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. O que é que ele está dizendo aqui, igreja? A segunda vinda ainda. A qualquer momento, depois que assinarem um acordo de paz entre Israel e os palestinos, eu falei semana passada que haverá a guerra de Gog e Magog. Essa guerra, por vontade, não é vontade absoluta de Deus, é vontade permissiva. Deus vai permitir. Toda essa maldade que acontece no mundo foi por causa da rejeição, o pecado de Adão e Eva. Eles deixaram de obedecer a Deus, aí nasceram ervas, nasceram espinhos, não é? E você vê aí drogas no mundo, maconha. A natureza não produzia isso, mas com o pecado de Adão e Eva, tudo que é de ruim, sabe? O casamento do diabo com a desobediência gerou o pecado, e o pecado gerou a morte. Então, gente, quando você vê essa maldade toda neste mundo, não pense que é da vontade de Deus. São coisas que Deus permite. Até um certo ponto Ele vai permitir, mas vai chegar o dia que Ele vai vir com a intervenção. E essa intervenção é a tomada deste mundo e a queda das nações. Quer você acredite ou não, isso vai acontecer. E aqui diz, olha, Ele vai dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá. Quando é que vai acontecer isso? Quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu. Todo olho verá, toda língua vai confessar, realmente Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus. Amém? Amém. Então, quando Jesus for revelado dos céus, do céu, com os seus anjos poderosos,
Os anjos de Deus não são fracos, são poderosos. E em meio às chamas flamejantes, Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vai ver aqui que quem vai ser punido? Quem nunca entregou a vida a Jesus, e quem entregou, mas mesmo sabendo que estava vivendo uma vida pecaminosa, continuaram no pecado. Quantas pessoas, quantos de nós já brincamos com o pecado? E quantos já de nós caímos em pecado? O grande problema é não se arrepender de verdade. A igreja de Jesus está sendo chamada a um arrependimento para viver um reavivamento. Se você quer um reavivamento espiritual, você precisa se arrepender dos seus pecados de verdade e deixá-los. Mas o que é que acontece hoje? Tudo é normal, nada mais é pecado, e não se pode mais falar que é pecado, e isso é coisa do passado. Isso ofende as pessoas. E a palavra de Deus tem sido como coceira nos ouvidos. Quando nós vamos numa igreja, queremos ouvir que o sofá novo vai chegar, sabe, quem me persegue vai cair, que, sabe, a minha vida sentimental vai arrebentar, eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico. É isso que nós queremos ouvir. Mas aí, aonde está o verdadeiro evangelho? O evangelho que aponta para a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus. Jesus cura, Jesus prospera, Jesus liberta, Ele é o Todo-Poderoso, Ele abre porta de emprego, mas o objetivo principal do Evangelho é levar o homem ao reino de Deus. Porque a vida neste mundo, você pode viver 100 anos, passa num piscar de olhos. O principal objetivo de Deus é salvar o perdido, é salvar o pecador. Amém? Amém. Então Ele vai punir, punir quem não conhece, quem nunca entregou a vida a Jesus, mas há aqueles que quando Jesus voltar na segunda vinda, eu não estou falando de arrebatamento, a igreja vai estar no céu, na segunda vinda, então Jesus vai punir essas pessoas, porque escolheram viver na prática do pecado, por isso não subiram no arrebatamento, e serão julgadas, irão passar pelo tribunal de Deus, pelo juízo final. Aí diz assim, versículo 9: eles sofrerão a pena de destruição eterna. Você sabia que o homem é eterno? O homem vai passar a eternidade no reino de Deus, com Jesus, e quando Jesus tomar esse mundo, nos tempos eternos, Ele vai restaurar esse mundo. Ou você vai ficar para sempre com Jesus, ou nunca vai deixar de existir, e vai queimar para sempre no fogo eterno. E esse fogo é um fogo de destruição eterna. A separação, olha só, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Quantos cristãos hoje não oram, não têm comunhão com Deus, não fazem jejum, não tem um devocional com Deus? A pessoa não consegue orar na igreja, chega na igreja, dorme, chega na igreja, não consegue falar com Deus, não tem um hábito, não tem comunhão para falar com o Criador. Será que ela fala com Deus em casa? É o dia inteiro, ou internet, trabalho, lazer, sabe, isso e aquilo. Quantos estão vivendo na prática do pecado, presos à pornografia na internet, vivendo em fornicação? Quantos conhecendo a palavra de Deus, vivendo em adultério, na prática do adultério? Quantos estão aí ainda iludidos com ídolos do mundo? Quantas pessoas querem servir a Deus e aos espíritos malignos? Dá um pulinho na igreja e um pulinho na bruxaria. Adoram a Deus, se prostram diante do Deus vivo, mas também se prostram diante das imagens feitas por mãos humanas. E nós vamos hoje provar aqui na palavra de Deus que isso traz punição, isso traz condenação. Vamos lá. Eles sofrerão a pena de destruição eterna.
e separação da presença de Deus. Não valorizou a presença de Deus, agora não adianta mais. Se for julgado e condenado e for para o inferno, não adianta, Senhor, me perdoa, me tira daqui. Não adianta mais. Eu sei que não é comum você ouvir hoje em dia o que você está ouvindo aqui. Já não se fala mais sobre isso. Mas isso é muito sério. Deus está nos avisando que o céu é real, a presença dele é real, a intervenção divina neste mundo, ele vai tomar tudo aqui. Isso é um fato. E também o inferno não é um mundo imaginário, é físico, é real, verdadeiro e eterno. Então vamos lá. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente. Olha a oração do cristão, tem que ser todo dia, constantemente por vocês. Intercessão, interceda pela família, interceda pelas igrejas, interceda uns pelos outros, para que o nosso Deus os faça dignos, merecedores da vocação, e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Amém? Amém. Apocalipse capítulo 9, vamos lá. Pastor, eu vou ser salvo pela graça, mas eu tenho que me tornar digno, sabe? Não posso pisar na graça. Apocalipse capítulo 9, vamos lá. Eu não posso pisar na graça, viver de qualquer maneira. Eu estou na graça, já estou salvo, então eu vou mentir, adulterar, me prostituir, vou roubar, vou xingar palavrões. A Bíblia diz que da fonte de uma água doce não pode jorrar água salgada. Quantos crentes ainda, sabe, creem em Deus, mas fuma, bebe, não cuidam do templo do Espírito Santo, xingam palavrões, dão mau testemunhos. Ah, pastor, eu caí. Se arrependa e decida viver em harmonia com o Espírito Santo. Cultive um relacionamento, busque a presença de Deus diariamente. Leia a Bíblia. Se você orar, se você ler a Bíblia, se você meditar, se você fizer pelo menos 1 ou 2 jejuns por semana, você vai ver a diferença na tua vida. Você vai viver no sobrenatural. Amém? Amém. Mas se você dá mais vazão à internet, fica 2, 3 horas, sabe, na internet, navegando, assistindo filmes, ou só trabalho, a dona de casa, lembra lá? A dona de casa priorizou mais os serviços da casa, que são importantes, ainda foi reclamar da irmã. Senhor, o senhor não se importa não que a minha irmã está aí, sentadinha ali ouvindo, e eu estou cuidando da tarefa da casa? Jesus falou: sua irmã, ela escolheu a melhor parte. Você está muito agitada. Você está muito agitada. Sabe? Faça as coisas que devem fazer. Arrume sua casa, se arrume, cuide dos filhos, trabalho, mas priorize. Nós só priorizamos aquilo que nós achamos que é mais importante. Se a sua comunhão com Deus é mais importante do que tudo, deixe tudo e prove isso para Ele. Senhor, a minha amiga vai ligar na hora da oração e eu vou atender. Alô, amiga? Não, põe logo no modo avião, rapaz. Desliga o celular. Tem dia que ninguém me encontra, sabe? Tem hora que a pessoa liga para mim e está desligado. Porque eu digo: Senhor, prioridade é o Senhor. Aí eu vou poder ajudar esse e aquele, se o Senhor estiver comigo, amém? Se o teu poder estiver dentro de mim, Ele vai emanar, e eu vou poder ajudar quem liga, quem vem na igreja, e por aí vai, gente. Priorize a comunhão com o Espírito Santo. Faça dele a pessoa mais importante da sua vida. Olha o que diz aqui, olha que coisa séria vai acontecer nesse mundo. Eu vou logo dizer para você que o mundo não vai explodir, não. O mundo será devastado, vai ficar desfigurado, as ilhas vão desaparecer, vai acontecer coisas terríveis nos céus e na terra, os poderes serão abalados, as estrelas vão cair, vai acontecer coisas horríveis.
Por isso que Jesus vai levar a igreja daqui. Mas aqui na grande tribulação, quem ficar aqui vai sofrer. São 7 anos da grande tribulação. Nós estamos no final do princípio das dores. A qualquer momento estoura uma guerra aí de Gog e Magog, e vai ser preciso um acordo de paz, e o mundo inteiro vai mudar. Toda a organização mundial vai mudar. Lá no YouTube você vai ver, vai ouvir essa pregação falando sobre o império do anticristo, falando sobre o acordo de paz, o tratado de paz. Mas hoje vamos entrar nesse termo aqui. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu, ou seja, Satanás, essa estrela, sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Então Satanás caiu do céu. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos. Não é esses gafanhotos. Tem gente que quando vê na televisão pragas de gafanhoto na Argentina, sabe, vindo em direção ao Rio Grande do Sul, ali ou aqui, diz, são as pragas da Bíblia, Jesus está voltando. Não, esses gafanhotos aqui são diferentes. Eles não atacam a relva, não atacam a natureza, as plantações. Esses gafanhotos vêm do abismo. Esses gafanhotos são liderados por essa estrela que caiu, Satanás. São demônios que vão, sabe, que vão agir nesse tempo. Porque a única coisa que resiste os demônios e o espírito do anticristo nesse mundo, o comunismo. Eu não sei como é que tem cristão que vota em partido comunista, que é contra gays, que é contra os negros, que é, sabe, contra os judeus. E Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós não podemos ficar ligados, focados aqui nessa terra, gente. Nenhum político aqui vai mudar esse mundo. A única pessoa que vai transformar o planeta e o Brasil e o mundo inteiro é Jesus. Ele vai aparecer, ele vai vir com a intervenção dele. Você cristão, você deve levantar e defender em primeiro lugar a bandeira do Evangelho. Amém? A bandeira do Evangelho. Seja um militante do reino de Deus, seja um soldado do reino de Jesus Cristo. As pessoas defendem tantas bandeiras, mas e a bandeira do reino de Deus? E a bandeira da fé? E a bandeira do Espírito Santo? Você vê hoje pessoas defendendo tantas causas. E a causa do Evangelho? Os cristãos foram presos e mortos, os primeiros cristãos e apóstolos, pela causa do Evangelho. Pela causa do Evangelho. E hoje essa causa está sendo esquecida. Jesus te chamou para ser um representante dele, para ser um carvalho de justiça plantado pelo Senhor, para ser sacerdócio eterno, para ser alguém que o representa nesse mundo. Amém? Amém. Agora você vai ser amigo de Deus e o mundo inteiro, o sistema do mundo, vai vir com pressão sobre você. Por quê? Porque não mentir, isso é um absurdo para o sistema do mundo. Não ter 2, 3 mulheres é um absurdo, é uma loucura. Não roubar, não viver na prostituição, sabe? Não fazer isso ou aquilo que agrada ao sistema do mundo, ao padrão do mundo, é uma loucura. Você é um anormal, é um alienado, é um bobo, é um religioso, fanático. Mas não se importe com aquilo que o mundo pensa ou diz a seu respeito. Se importe com aquilo que a Bíblia diz, porque aqui está a palavra da vida, a palavra que pode decidir o teu futuro eterno. Amém. 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 Fique com aquilo que Deus diz. Amém. Glória a Deus. Então olha aqui, ó.
Versículo 3: da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder, como dos escorpiões da terra. Olha o poder desses demônios, são demônios. E eles receberam um ferrão como de escorpião. Para quê? Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Lembre-se, aqui a igreja já foi arrebatada, viu? Aqui Jesus levou os cristãos, milhões de cristãos autênticos foram para o céu. Não vamos ficar para sempre no céu. A igreja primeiro sobe para depois descer. Você pensa que você vai ficar para sempre no céu? Não. Você vai receber um novo corpo, e os cristãos vão ficar lá num período de 7 anos depois do arrebatamento. É chamada a festa do casamento, comemoração das bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a igreja. Enquanto isso, o anticristo faz um tratado de paz com Israel, os palestinos e o mundo inteiro, acaba com a guerra de Gog e Magog. Depois da guerra de Gog e Magog é feito esse tratado de paz de 7 anos, que vai durar 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio de uma falsa paz, ele vai colocar uma moeda só, vai colocar a implantação de um registro mundial com, seja uma tatuagem, seja um chip na mão direita, ou quem não tem braços, na testa, aonde a pessoa só vai poder comprar, vender, ela só vai poder estudar, fazer faculdade, ter direito à aposentadoria, ou ter direito a uma ajuda social mundial, se estiver desempregada, se tiver essa marca. Apocalipse capítulo 13, capítulo 14. E a Bíblia diz que quem colocar essa marca, o cristão que não subiu no arrebatamento, está vivo nesse tempo, vai colocar essa marca, porque se colocar essa marca, nunca mais terá perdão para ele. Nunca mais. E quem não colocar a marca da besta, vai ter que perseverar. Porque como é que vai comer? Como é que vai fazer isso ou aquilo? Sabe, se não tiver essa marca. Então é uma escolha. Então veja que para ser salvo vai ser mais difícil. Hoje você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você está debaixo da graça de Deus. Se a trombeta toca agora, você vai ouvir a trombeta, se você não está vivendo na prática do pecado, e você desaparece na hora, já recebe instantaneamente um novo corpo. Esse milagre da transformação da água em vinho, lá em João 2, Jesus transforma a água em vinho, é um milagre da transformação do corpo. Num instante o corpo é transformado. Amém? Glória a Deus, igreja. Então veja, no novo corpo você vai ter carne, ossos, mas não vai ter sangue. Nós seremos semelhantes a Jesus. O nosso corpo será parecido, será semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então vamos lá. Olha que coisa maravilhosa. Preste atenção para você aprender aqui e nunca ser enganado. Eles receberam ordens para causar dano. Versículo 5. Não lhes foi dado poder para matá-los. Veja, as pessoas que ficarem aqui ainda vão ter a oportunidade. Esse Deus é tão bom que quando o último gentio aceitar Jesus e a igreja for assunto aos céus, for levado para os céus, Deus, a graça dele é tão grande que ele vai dar a oportunidade da pessoa que não aceitar a marca da besta, vai receber a proteção dele. Essa pessoa vai receber a proteção dele neste mundo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, igreja. Glória. Então preste bem atenção. Olha que coisa interessante. E diz assim, no versículo 5: não lhes foi dado o poder para matá-los. Então esses demônios não vão poder matar
as pessoas que não têm o selo de Deus, Satanás não quer simplesmente matar, vai atormentar. Não lhes foi dado o poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Quem já foi picado pelo escorpião alguma vez sabe. Agora, essa picada de escorpião, esse tormento é na mente, sabe? É um tormento mental. Então vai ser uma época em que as pessoas estarão fracas mentalmente, atormentadas mentalmente, e muitos vão querer até cometer suicídio, mas não vão conseguir. Olha que coisa interessante. Os gafanhotos, versículo 6: naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte, que é um espírito, a morte é um espírito, fugirá deles. Você sabia que ao aceitar Jesus, a morte não pode mais tocar em você? A morte é um espírito. É o último inimigo a ser vencido e derrotado e destruído. Jesus, depois que destruir toda a ação dos demônios, o último inimigo a ser destruído será a morte. A morte vai morrer. A morte vai deixar de existir. Não haverá mais morte. Amém? Amém. Pastor, me prove isso daqui a pouquinho na palavra. Vamos prosseguir. Olha a aparência dos gafanhotos. Veja só: naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Aqui são aviões, tanques de guerra. É uma guerra. Aqui está se falando de uma guerra contra o povo de Deus, contra Israel. Na pregação passada, no estudo da semana passada, eu falei que o anticristo vai entrar no terceiro templo de Salomão que será construído. Ele vai profanar o templo. Ninguém pode entrar no templo e subir no altar e entrar no santo dos santos se não for o sumo sacerdote. Ele vai fazer isso lá em Israel e ele vai dizer: graças a mim esse templo foi construído. E quer saber de uma coisa? Sabe quem é o Messias? Ele vai rir de Deus e de Jesus, vai dizer: o Messias sou eu. Aí os judeus vão entender que ele é o falso Messias e vão gritar blasfêmia e vão humilhar ele, vão tirar ele lá de dentro desse templo. Ele vai se revoltar e ele vai marchar com 200 milhões de soldados para destruir a Terra Santa. Nesse tempo, Deus levantou 144 mil judeus para evangelizar os judeus avivados, sabe, pelo poder de Deus. Nesse tempo, os gentios que ficaram aqui, que não subiram no arrebatamento, muitos irão colocar a marca da besta e vão perder a salvação. A minoria não vai colocar a marca da besta. E quando Jesus aparecer, eles vão resistir os 7 anos. Quando Jesus aparecer, eles irão viver no milênio com Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Não irão receber um corpo glorificado ainda. Só depois que passar o milênio, aí eles vão receber. É uma outra história. Também está no YouTube essa mensagem sobre o milênio. Vai lá no YouTube, Pastor Charles Rodrigues. Amém? Amém. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Os cabelos, olha só. Aliás, os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Então, você vê aí, de repente eram carros de guerra. O apóstolo João, na época, nunca tinha visto um tanque, uma aeronave, um helicóptero. Imagine um homem daquela época ver alguém dentro de um helicóptero. Imagine um homem daquela época ter uma visão de alguém num caça, numa aeronave, ou num tanque de guerra, ou sabe, com fuzis na mão e por aí vai. E ele diz assim: os cabelos deles eram como os de mulheres e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro,
e o som das suas asas, das hélices, asas eram como um barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinha caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Uma guerra que pode durar esse tempo. E 5 meses pode ser 5 anos, não é? Ou 5 meses, ou 5 dias de guerra. Tinha um rei sobre eles. Olha o rei, olha quem foi que incitou essa guerra: o anjo do abismo. Quem foi que provocou esse problema? O anjo do abismo. Foi Deus? Não. O anjo do abismo, cujo nome é, em hebraico, Abaddon, em grego Apolion, ou seja, destruidor. Destruidor é o significado. O primeiro ai passou, é um ai, sofrimento. O primeiro ai passou, 2 outros ainda estão por vir. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Foi próximo a esse rio Eufrates que Deus fez Adão e Eva. Foi nesse rio Eufrates que Deus fez na margem, fez Adão e Eva. Foi nesta região que Caim matou Abel. Agora veja, esses 4 anjos ou demônios irão atacar essa região, aonde um dia Adão e Eva nasceram ali. Ali aconteceram coisas maravilhosas e terríveis ao mesmo tempo. E foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas. Daqui a pouco vamos para 8 bilhões. Imagine 1/3 de 8 bilhões de pessoas. Gente, que vão morrer pela guerra. Pessoas irão morrer no mundo inteiro. 1/3 da humanidade. E a igreja vai estar onde? No céu ainda. Mas vai ficar no céu para sempre? Vai descer. E esse mundo será restaurado. Agora, depois de uma guerra, com bombardeios, com bombas nucleares, o que será desse mundo? A Bíblia diz que o mar vai deixar de existir. E as ilhas vão desaparecer. Imagina, uma grande pedra vai cair no mar. E tsunamis no mundo inteiro. E o último terremoto, que a terra vai ser chacoalhada. Vai chacoalhar. Você pega uma bacia com água, faz assim. Você vai ver as águas saindo pelas bordas. O que é que vai acontecer com o planeta, gente? Então, 1/3 da humanidade vai morrer. E não foi Deus, não. Os homens escolheram isso. Por que é que vai acontecer isso? Vamos lá, vamos prosseguir. Versículo 16. O número dos cavaleiros, olha quantos vão marchar contra Israel. Eles vão lá querer entrar para invadir Jerusalém. O número dos cavaleiros, dos soldados que compunham os exércitos da China com a Rússia, sabe, e tantos países que vão invadir Israel. Olha o número deles: 200 milhões de soldados. Eu ouvi o seu número. Os cavalos, quer dizer, os carros de guerra, aeronaves, tanques de guerra, os cavalos e cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto. Suas couraças eram vermelhas como o fogo, azuis escuras e amarelas. Ou seja, nós vemos aqui países com suas bandeiras, amém? Como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, a boca lançava fogo, fumaça e enxofre. Um bombardeio terrível. 1/3 da humanidade foi morto
pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saía de suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas. Agora aqui é que está o grande problema da humanidade. Há pessoas que vão ver tudo isso. A Bíblia diz que só em Israel vai levar 7 meses para enterrar os mortos que tentaram invadir Israel. Você sabia que Israel nunca vai ser destruído? Nunca vão conseguir vencer Israel? Quando todas as nações se levantarem contra Israel, o próprio Jesus virá, como diz em Apocalipse 19, ele vem para guerrear contra os inimigos de Israel e vai morrer ali tanta gente que vai levar 7 meses para enterrar os corpos e purificar aquela terra. Gente, todas as pessoas que não morreram através, porque o ar vai mudar, a água potável danificada, o mar vai, os peixes vão morrer, crise financeira, doenças, pandemias. Quem não morreu na guerra, o mundo lá, a camada de ozônio, sabe, os poderes celestes abalados. Aí você diz, o povo agora vai se arrepender, o povo agora vai dizer, Jesus venha. Quando Jesus subir, aliás, quando a igreja subir, para depois descer, Jesus não vai encontrar aqui amigos. Jesus, quando voltar, vai ser recepcionado por inimigos. As pessoas vão praticar cada vez mais o que Deus detesta. Olha aqui, vamos lá, versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem se arrependeu das suas obras, das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos, imagens, esculturas, vão continuar na idolatria. Ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Vão continuar fazendo bruxaria, macumba, vão continuar na macumba, vão continuar adorando os ídolos de bronze, prata, ouro, pedra, madeira, que não podem nem ouvir nem andar. Também não vão se arrepender dos seus assassinatos. Você sabia que existe pistoleiro no mundo inteiro, mas quem mais mata pessoas hoje em dia no mundo são alguns políticos. Isso é um fato, gente. Quantos ditadores aí? Quantos? Hitler? Quantos ditadores já surgiram nesse mundo? E pessoas morreram. Stalin, Mussolini. Quantas pessoas? 10 milhões, 6 milhões, só Hitler, 6 milhões de judeus. Quantas pessoas? Agora nós vemos aí a indústria farmacêutica ganhando milhões com essa pandemia. E se você questionar, apenas questionar, você é tido como um inimigo do Estado. Você não pode nem pensar, será que tem alguma coisa errada? Pensou, é alienado, é louco, é inimigo do Estado. Então veja, não pense que esse mundo vai mudar, vai melhorar. Às vezes você vai numa igreja, a sua vida vai mudar, Deus está protegendo você, nunca você será atingido, porque a mão de Deus está lhe protegendo, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus, somos mais que vencedores, mas não espere o sistema do mundo aqui mudar, ou algum homem mudar isso aqui não. Foque no céu, porque a igreja vai para o céu, e se seu corpo parar de funcionar agora, você vai direto para o reino de Deus, amém? Amém.
Mas aqui nesse mundo, o mundo vai de mal a pior. Porque mesmo eles vendo isso, a humanidade vendo isso, você pensa o seguinte: meu Deus, agora eles vão clamar: Senhor, tenha misericórdia, nos perdoa, vamos mudar de vida. Você vê a pessoa, muitas das vezes, com a vida destruída pelo pecado. Aceita Jesus? Não, não quero não, ainda não, não quero não. Satanás está ali fazendo bolinha com a pessoa, sabe? Tantos problemas, e a pessoa não toma a decisão de se render a Jesus. Por quê? Porque é um domínio desse espírito anticristo. Por enquanto, o anticristo fisicamente não se manifestou, mas o espírito dele tem dominado muitas pessoas. Então, olha aqui, ó. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas macumbas, feitiçarias, da sua imoralidade sexual, sabe? Vai continuar e vai aumentar. Esse povo que escolheu viver na prática do pecado será lançado para o esquecimento eterno, o fogo eterno, e um novo povo, o povo transformado, santificado, é que vai viver nesse mundo com um corpo glorificado, aonde a pessoa não vai mais ter nenhuma má intenção de fazer mal ao próximo, de roubar, de fazer isso e aquilo. Porque o mundo ideal vai ser estabelecido, o sistema ideal vai ser estabelecido nesse mundo. Então, no céu não entra impureza. Ninguém pode ser levado para o céu com mágoa no coração, com maldade, praticando roubo, sabe, fazendo mal às pessoas, na idolatria ou praticando a feitiçaria. Só existe um caminho que leva a pessoa ao reino de Deus. O caminho é Jesus Cristo. Aleluia. João 14,6. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Amém? Glória. Apocalipse 21, rapidinho. Apocalipse 21, já vamos encerrar daqui a pouco. Apocalipse 21. O céu e a terra, sabe, vai haver explosões, serão danificados. O primeiro céu é o céu atmosférico. O segundo céu, o céu cósmico, aonde se encontra a lua, as estrelas, e ali está o reino de Satanás, o segundo céu. O terceiro céu é onde está o trono de Deus, e Deus vai restabelecer a ordem no segundo céu. Ele vai restaurar o primeiro céu atmosférico, e ele vai restaurar a terra. Então diz assim, ó: então vi um novo céu. Olha só, o homem é capaz, eu já falei que a Rússia e os Estados Unidos, o poder bélico deles e bombas nucleares são capazes de destruir, explodir esse planeta 70 vezes cada um se quiserem. Mas nunca vão fazer isso, porque Deus nunca vai permitir. Deus nunca vai permitir a explosão desse planeta. Amém? Amém. Agora, vi um novo céu, quer dizer que o céu foi danificado, e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra, a primeira ordem, o primeiro sistema passaram. O mar já não existia, gente. Olha só que situação, hein? O mar. Tão lindo o mar, né, gente? Eu mesmo gosto tanto de passear na beira da praia, de orar na praia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, vai descer lá no Monte das Oliveiras, descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva linda, toda enfeitada, adornada para o seu marido. Aqui fala que a igreja está descendo. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora
o tabernáculo, a igreja. Então veja que há uma igreja física. Estão dizendo por aí que você não precisa mais de igreja nem de pastor. Isso é mentira do diabo. Porque o novo templo de Salomão vai permanecer lá no reinado de Jesus de 1000 anos e eterno, nos tempos eternos. E vai descer um tabernáculo, uma igreja. Jesus, ele valoriza tanto a igreja que ele entrou lá, estavam vendendo pombos, cambistas à igreja. Jesus quebrou tudo e disse: não façam da casa de meu pai lugar de ladrões e salteadores. Não façam da casa de meu pai comércio. Então veja o zelo de Jesus pelo local físico que é a igreja. Amém? Amém. E aqui diz, ó, hoje o ensinamento é assim: fica em casa, não precisa mais de igreja, de pastor, de nada. Lembre-se que nós temos um pastor que vai trazer uma igreja física. Ele é o Rei dos Reis, é o nosso pastor. Amém? Glória. E diz: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. A casa de Deus vai ficar aqui com a gente, com os quais ele viverá. Deus nos ama tanto que vai viver conosco aqui. Glória a Deus. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. A morte vai morrer. Nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, o antigo sistema, esse sistema falido. Sistema falido, gente. Sistema falido. Quantas pessoas estão aí presas à pornografia? Todo homem preso à pornografia, ele não é nada em casa, ele não consegue fazer nada, nada. Porque a mente dele está presa a um espírito de pornografia. Então ele é um homem no mundo virtual, mas em casa não consegue fazer nada. E é por isso que muitos casamentos, sabe, muitos homens esfriam com a mulher em casa e vice-versa. Porque a pornografia é, na verdade, uma ação demoníaca na mente do homem ou da mulher, presos à masturbação, presos à imaginação, pecados imaginários. Então a pessoa tem que decidir: ou ela vive uma vida real, verdadeira, com a bênção de Deus, ou vive uma vida presa por demônios. E diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois as palavras são fiéis e verdadeiras, dignas de confiança. Disse-me ainda: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, ou seja, quem resistir o pecado, quem buscar a Deus, quem nunca largar Jesus por nada, o vencedor herdará tudo isto. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Agora preste atenção aqui. Mas os covardes, quem me abandonar, os incrédulos, quem não acreditar, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, que tem vários tipos de imoralidade sexual, os que praticam macumba, feitiçaria, os alcoólatras, Deus perdoa, sabe, os alcoólatras, todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Isso é o inferno eterno. Amém? Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Fique de pé, igreja. Olha, semana que vem nós vamos prosseguir, na próxima quinta-feira, porque nós vamos fazer uma junção do Velho Testamento e do Novo. O que é que o Velho diz? O que é que o Velho Testamento diz sobre isso? E o Novo confirma? Então na próxima semana vamos prosseguir.
Amém? Amém. Quem entendeu a palavra do Senhor? Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Nós vamos encerrar o nosso culto agora.